Logo Japeri nas telas. Conselho Municipal de Políticas Públicas Culturais de Japeri. Fundo Municipal de Cultura. Cultura de Japeri. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura. Governo Federal do Brasil. Produtor executivo, Delci da Hora. Diretor de fotografia, Patrick Delci. Roteirista e coordenador, Delci da Hora. Câmera e edição, Patrick Delci. Intérprete de Libras, Thiago Carlos. Delci da Hora Produções. Apresenta o documentário Sem Limite para a Arte. Meu nome é Delci da Hora Ferreira, nascido em Engenheiro Pedreira, casado há 28 anos com Márcia Cristina, pai de Monique, Milena, Patrick e José Miguel, avô de Samuel. A minha história começa no dia 19 de novembro de 1974, quando minha mãe começou a sentir as dores do parto por volta das 3 horas da manhã e ela precisava chegar até a maternidade mais próxima era em Nova Iguaçu, e o caminho mais próximo, para chegar à estação do trem, ela morava ali no Alecrim, era a linha do trem do Cargueiro. E ela com meu pai começaram a ir em direção à estação, e foram, enquanto as dores dela iam aumentando. Em determinado momento ela não aguentou mais as dores, meu pai forrou um pano no chão ali, no meio das pedras mesmo, e minha mãe se deitou, e ali ela começou o trabalho de parto, e o meu pai fez ali, ajudou a fazer o trabalho de parto, e ali nascia o 5º filho de 7 da dona Salvadora da Hora Ferreira. Eu comecei a passar mal no dia 18, a partir era 10 e pouca da noite, eu comecei a passar mal. Aí o trem era só 3h30 da manhã. Aí eu falei pro pai dele assim, Bidico, eu tô sentindo dor, as contrações. O médico falou que vai nascer para madrugada, então vamos logo para a estação, para de lá a gente ir para o hospital. Aí fomos. Quando chegou na beira da linha, as contrações aumentou. Da linha do trem. Mas eu falei para ele, leva um lençol que eu acho que eu não vou aguentar chegar no hospital, não. Eu acho que até na plataforma o neném pode nascer. Aí ele pegou, levou, acreditou em mim, levou um lençol. Quando chegou na hora de atravessar a linha, a minha perna travou, que o neném já estava nascendo. Eu falei, me ajuda aqui, que o neném não pode nascer na beira da linha, que demora, vem o trem. Aí ele pegou, me deitou assim, forrou o lençol, eu ainda fiquei com as costas no capim, molhado. Ele me deitou ali eu falei para ele, acabou as dores. Você me ajuda aí, que o neném já passou a cabeça, não vai morrer afogado. Aí ele pegou, montou na minha barriga e com a outra mão ele rasgou o saco, o neném nasceu ensacado, querendo chorar com aquele saco colado. Ele rasgou o saco, o neném abriu o eco, ali ele pegou, puxou o neném e botou o neném no lençol e levou para casa. Aí chegou em casa, deu banho, cortou o umbigo. Aí quando eu acabei de atravessar a linha, que ele já tinha ido com o neném chorando pela rua, aí apontou um trem de 3h30 que vinha de Japeri. Foi assim o nascimento dele. E foi mais ou menos aqui na linha nesse do trem, ponto que eu nasci, mostrando exatamente onde ele nasceu. Essa passarela, abaixo de uma passarela. Cantinho ali onde tem essa estrutura. Durante toda a minha infância, nós tivemos uma infância muito pobre e fomos criados num determinado tempo por um padrasto. E esse padrasto ele tinha o vício da bebida e ele gostava muito de dar uma coça na gente, de bater. Então a gente era muito espancado e a gente não teve muita infância, A gente não podia brincar no quintal porque meu padrasto chegava em casa, via a gente brincando e dava uma coça na gente. Então, por falta dessa infância, desse poder brincar, de uma má alimentação, entre 6 e 7 anos, toda sexta-feira eu saía de casa, ia para a estação de trem, pegava o trem para Deodoro, chegava lá em Realengo, na casa da minha madrinha, Margarida. E lá eu ia porque tinha meus primos, então eu tinha como ter alguém para brincar, tinha uma comida mais saudável, Então, assim, eu fugia muito para lá. Chegava lá, tomava algumas broncas, mas sempre era bem tratado. E quando chegava no domingo, minha tia me botava de volta para casa. Então essa era uma parte da minha infância. Retrovisor de um carro. No fundo, um ônibus. Placa com as escritas Avenida Brasil, Bangu, Hospital Albert Schweitzer. Sua madrinha, tia,
E sempre olhei muito pelo Deus. Depoimento Margarida Mota, tia e madrinha. Morava aqui na Coab. Ela usa uma blusa florida, sentada no sofá verde. Já bebi de trem, vinha para minha casa só para comer minha comidinha, que ele dizia que era comida boa, meu arrozinho, meu anguzinho, meu quiabinho. E ele ficava muito comigo, porque eles tinham uma vida muito precária, muito carente, então eles ficavam doidos, rezando para chegar final de semana aí para minha casa, só para poder se alimentar decentemente, né? Ele vinha correndo e eu ficava muito feliz em receber ele, às vezes vinham os irmãos também, né? Mas era ele que fugia de casa, pegava o trem, quando eu menos esperava que eu já estava na minha casa. Madrinha, eu vim almoçar aqui hoje. E ele gostava muito de brincar com meus filhos, porque aqui tinha brincadeira com meus filhos, tinha a piscina da minha mãe, então o lazer deles era a minha casa. Aí, então, eu sempre acolhi muito ele, que foi meu primeiro afilhado, né? Primeiro afilhado que eu tive. E ele não adianta, graças a Deus, até hoje ele ainda é muito agarrado comigo. Aos meus 7 anos, né, minha mãe começou a me ensinar a costurar, a fazer a comida, a manter a casa arrumada, a fazer fuxico, né, fazer coxa de arretalho, coxa de fuxico, tapete de arretalho. E a gente fazia isso e saía para vender, né, na rua para complementar a renda. E ainda aos 7 anos, quando minha mãe tinha que sair para trabalhar e meu padrasto também trabalhava, então era minha obrigação ficar em casa, né, cuidando dos meus irmãos mais novos, que eram 2 irmãos mais novos, né? E eu que tinha que manter a casa arrumada, com comida, essas coisas assim. E nessa mesma época eu gostava muito de desenhar. Então eu já pegava meus cadernos, fazia alguns desenhos, mas minha mãe me repreendia muito, porque eu gastava muito papel, o papel que era para estudar, e em alguns momentos ela até me batia, porque, segundo ela, o desenho não me daria nenhum futuro. Então eu já gostava de arte, mas pela fala da minha mãe, a minha arte não me traria nenhum futuro. Bem, a partir dos meus 9 anos de idade, tudo começou a mudar, né? Houve um episódio terrível na nossa infância, que foi um dia que meu padrasto chegou, estava eu e meu irmão jogando bola de gude no quintal, e ele chegou muito bêbado, e como ele não gostava de ver a gente brincando, ele entrou dentro de casa, e aí, né, acredito que o momento de raiva dele foi porque a gente não foi lá tirar o sapato dele, porque era um hábito dele, né, que a gente tinha que entrar, tirar o sapato dele, tirar a meia dele, e porque a gente estava ali e a gente não fez isso, ele entrou dentro de casa e voltou com uma vassoura na mão e bateu muito forte na cabeça do meu irmão e o cabo de vassoura quebrou. E naquele dia foi um dia terrível, porque eu lembro do meu irmão gritando e se arrastando no chão de dor, e meu padrasto, ele era muito alto e ele veio com o outro pedaço de cabo de vassoura na mão para me bater. E eu não sei como, mas por instinto, né, o pedaço de cabo de vassoura que ficou no chão, eu peguei e ao ele vir em direção a mim para me bater, eu bati umas 3 vezes nas pernas dele, e aquilo levou ele a ficar com muita raiva, mas ele não teve reação, né, de me bater. E eu lembro que ele entrou dentro de casa e daqui a pouco ele saiu com algumas bolsas e ele foi embora. Ele foi embora de casa e aí demorou um pouquinho mais, anoiteceu, minha mãe chegou em casa e aí minha mãe, quando chegou, né, a gente em desespero, ele viu minha mãe e meu irmão machucado, né? Minha mãe viu meu irmão machucado e a gente chorando, né, nervoso porque ele tinha feito aquilo. E aí, como eu contei que eu bati nas pernas dele, aí ela entendeu, quando ela viu que não viu as roupas do meu padrasto lá, ela entendeu que ele foi embora. E naquele momento a minha mãe ainda me deu uma coça, né? E falou que a partir daquele momento eu teria que me virar e ajudar a sustentar a casa. E aí foram momentos terríveis da vida da gente, porque enquanto não tinha um emprego para uma criança de 9 anos, minha mãe levava a gente para a feira, para catar resto de feira, né? Que era chamada xepa. E durante um bom período da vida da gente,
a gente ia para a feira do Meia, né, os dias de feira, para poder pegar resto de feira. E nessa mesma época vinha alguns caixotes, né, algumas coisas assim vinham em caixote, né, cebola, tomate e tal. E aí a gente cortava as partes ruins e aproveitava as partes boas. E a gente foi vivendo daquela forma ali precária. E aí com aqueles caixotinhos eu comecei a fazer algumas casinhas, né, de enfeite, né, que as pessoas gostavam de colocar essas casinhas na parede pendurada, onde colocaria ali bibelô, pequenos enfeites. E eu fazia muito dessas para sair para vender na rua. E aí, em um determinado momento, minha mãe conseguiu para mim uma vaga para trabalhar de vendedor de verdura para um amigo lá em Queimados, né? Esse amigo da minha mãe. E lá a gente vendia verdura e tal. Fiquei vendendo verdura durante um período de tempo. E aí pintou a oportunidade de trabalhar como polícia mirim. Aí minha mãe, né, me levou lá para Morro Agudo, foi onde a gente conseguiu uma vaga lá. Também não fiquei muito tempo porque a idade era acima de 11 anos e eu tinha 9. Ainda assim me colocaram porque eu chorava porque eu queria, né, entrar, mas fiquei pouquíssimo tempo. E aí, saindo de lá, minha mãe me levou para a Casa do Menor Trabalhador. Nós saímos 3h30 da manhã de casa, pegamos o trem destino à Central do Brasil e lá minha mãe fez a inscrição e com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar lá na Senador Pompeu, Casa do Menor Trabalhador, onde eu comecei a trabalhar de engraxate. Então, durante um bom período da minha vida, eu fiquei saindo de madrugada de casa com a caixinha de engraxate na mão e ia lá para a Central do Brasil para engraxar sapato das pessoas. Nem sempre a gente era recompensado com dinheiro, né? Tinha momentos que a gente engraxava o sapato do cliente e quando a gente estendia a mão para receber, uns ou outros davam cascudo na gente ao invés de dar o dinheiro. Então a gente passou uma infância muito complexa. O meu nome é Naí. Dona Naí. Eu moro Ela usa no blusa Jardim branca, Delamare óculos pretos há e brincos, mais de 40 enquanto grava anos. no seu quintal. Meus filhos são todos daqui, nascido e criado aqui. E eu conheço Delci há muitos anos também. Ele era ainda um menino pequeno e eu ia trabalhar. Quando eu chegava, ele também chegava no mesmo trem lá na Central, botava o caixotinho dele, um banquinho, sentava e tava ali rapidinho, já tinha gente em volta dele para engraxar o sapato. E ele lá engraxando os sapatos do povo lá na Central. Um menino trabalhador, bom, de boa índole, e hoje é casado, tem um filho, rapaz, tem uma filha casada, e todos de bem. Temos admiração pelo trabalho dele e pelo que ele deixa exemplo para os outros menores que vêm por aí. Não, realmente, você está deixando exemplo para os seus filhos. Eu não conheço nem esse menino mais. Aos 11 anos de idade, com uma blusa amarela, eu ainda estava trabalhando na Casa do Menor Trabalhador, cheio de e peixes. aí eles me colocaram para trabalhar vendendo jornal, né, nos sinais de trânsito, que também era uma das funções dentro da Casa do Menor Trabalhador. E ainda ali aos 11 anos, me chamaram de volta por bom comportamento para trabalhar de engraxate, agora dentro da White Martins, né, ali na Marinque Veiga. E lá eu fiquei trabalhando de engraxate. Quando eu completei 12 anos, me contrataram, né? Naquela época tinha um projeto em que podia contratar crianças a partir de 12 anos, de carteira assinada, e era meio expediente, então eu trabalhava de manhã e estudava à tarde. E ali eu fiquei até os meus 17 anos. Né? Foram 5 anos trabalhando na White Martins como mensageiro. E nessa época, quando se completava 17 anos, tinham que dispensar a gente por conta do alistamento obrigatório no Exército. Me alistei, mas sobrei, né? Naquela época eu sobrei, não servi o Exército. E como eu fiquei desempregado, né? Então não tinha dinheiro para ajudar em casa, junto aos meus irmãos, todo mundo trabalhava e tinha que ajudar. Como eu não estava podendo ajudar, eu decidi sair de casa. Então eu saí de casa com 2 bolsinhas de roupa, né, um colchonete. E nessa época também eu conheci a Márcia, com quem eu sou casado até hoje. E fui morar sozinho. E ali começou a minha vida profissional. Né? Fui trabalhar de ajudante de obra numa casa lá em Engenho Novo.
né, a casa da Dona Diva, e ali eu aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa que eu trago para a vida até os dias de hoje. Conheci o Delci numa obra que eu fiz aqui na minha casa. Ela está usando uma blusa azul. Ele veio e atrás dela como servente de pedreiro. Era um garoto ainda, bem novinho. E coube a ele revestir as paredes com pedras. Muito esperto, escolhia as pedras maiores e ia colocando de qualquer jeito para ver a parede já findada. Quando eu chegava mais tarde do meu trabalho, ia olhar o serviço feito durante o dia. E aí avaliava. Olhei a parede que ele fez e não gostei. E disse para ele: amanhã você desmancha tudo e faz tudo de novo. E assim foi por várias partes. Fez também uma coluna de outros tipos de pedras que eu também não gostei. A mensagem foi a mesma: amanhã você desmancha tudo e faz tudo de novo. Até que ele se deu conta de que devia fazer com mais capricho, escolher melhor as pedras, assentar as pedras mais juntas. E aí sim o serviço ficou bom. Hoje eu tenho as paredes revestidas por pedra que ele fez e gosto muito. Aí, Delci, sei que hoje você faz muitas outras coisas. Você é um artesão completo. Que bom que você aprendeu a lição do capricho, do bom gosto, de um bom acabamento. E é assim, eu nunca ensinei profissão a você, mas ensinei a você a ser mais perfeito. Um beijo e felicidades. Que Deus abençoe você e a sua família sempre. Ainda ali em Engenho Novo, né, na casa da Dona Diva, a Dona Diva ela era diretora no Colégio Pedro II. Então, ela levou a gente para também fazer alguns serviços lá dentro do Colégio Pedro II, ali em Engenho Novo. E ali eu comecei a minha história literalmente como pedreiro, né? E não só um simples pedreiro, mas que gostava muito de aproveitar materiais. E naquela época tinha muitas cerâmicas quebradas, né? Porque ia quebrando pedaço, sobrando pedaço. E aí eu perguntei se podia, né, fazer um mosaico, né, dentro do banheiro, numa parede que tinha lá no banheiro. E aí eu fiz a primeira arte, né, física, e que acredito que tem até hoje lá, porque tem pessoas que trabalham lá e comentam muito sobre isso. É um mosaico dentro do banheiro que era o desenho da escola e uma árvore gigantesca, porque naquela escola tinha muitas árvores, então me chamava muita atenção, e eu fiz ali um mosaico lá na escola Pedro II. E daquele dia em diante eu comecei a atuar como pedreiro, comecei a tocar muitas obras, né? Já aos 18 anos já tocava obras ali em Engenho Novo, muitas reformas. E aí, em determinado momento, pintou uma oportunidade de eu trabalhar no restaurante. E a vaga que tinha era para ajudante de cozinha. Fui trabalhar nesse restaurante e ao ver todo aquele serviço lá, né, eu comecei a me envolver muito. E o dono do restaurante gostava muito do meu trabalho, o gerente também. E aí eles me colocaram como meio oficial de cozinheiro. E quando eu menos esperei, já estava sendo formado cozinheiro. E fiquei um bom tempo como cozinheiro lá. Aí depois eu pedi para ser mandado embora, me mandaram embora. E com alguns meses depois me chamaram de volta. E aí sim para chefiar a cozinha. E fiquei durante um tempo também sendo chefe de cozinha no restaurante lá dentro do Barra Shopping. E nesse mesmo período eu já estava me preparando para casar. E aí eu decidi, né, começar todos os preparativos. Era eu que fazia os salgadinhos. E aí teve a primeira ornamentação de festa, que foi do meu casamento. Naquela época eu fiz um painel, era algo assim bem raro de ver em casamentos, ter um painel na parede. E eu fiz um painel usando um toca-disco velho, né? Coloquei ali, fiz algumas artes ali, ficava girando, né, o toca-disco dentro do painel, você do lado de fora não via, mas aparecia o nome Delci e Márcia girando e 2 coraçãozinhos. E naquela época me zoaram dizendo que o painel era um carro alegórico, mas foi a primeira ornamentação de festa que eu fiz, foi a festa do meu casamento. Meu nome é Nailda. Nailda Tomás, sogra. Eu sou a sogra e atrás há um banner Delci. com a foto de toda a sua família.
conheço ele desde pequeno, só que a partir do momento que ele começou a namorar minha filha, aí que nós conhecemos, passamos a conhecê-lo melhor, né? Uma pessoa muito inteligente desde o começo, pronto para tudo, qualquer coisa para ele ganhar a vida dele está tudo bom, ele sai, palpa toda a obra, é pedreiro, é serralheiro, é pintor, é carpinteiro, isso aí ele é tudo. E, inclusive, uma pessoa muito, como que eu posso dizer? Uma pessoa, assim, muito inteligente, né? E eu adoro ele como pessoa, como meu genro, um bom pai, um bom filho e tudo de bom. O que eu posso falar sobre a vida do Delcy é que ele é uma pessoa muito inteligente. Até crochê ele faz de tudo, é pau para toda a obra. Eu estou lembrando aqui agora da primeira arte que ele fez, do painel do casamento dele. Tudo feito por ele. Muito, muito inteligente mesmo. Ele tem a capacidade de fazer aquilo que a pessoa nem imagina que ele faça. Inclusive, esse painel aqui, ó, atrás de mim, foi produzido por ele. A minha família toda aqui, muitas pessoas, desde ele pequeno, desde jovem, todos adoram ele, gostam. Ele é uma pessoa muito humilde, muito inteligente. Cara, e lembrando agora, um troço muito louco, é que a gente vai passando um filme na nossa cabeça e durante 8 anos da minha vida eu fui Papai Noel aqui no bairro Dela Mare. E é muito interessante, né, ter essa lembrança. Em 1999, eu comecei a construir essa casa. A foto mostra uma casa de 2 andares. Comecei a construir ela desde a fundação. Não tive ajudas aqui, foi construída literalmente por mim. Em 2001, eu me mudei para cá e abri uma loja de material de construção, mas infelizmente em 2002 essa loja não foi para frente e não fali, é porque a venda caiu de uma forma e eu não tinha mais como manter a loja aberta. E aí eu peguei esse material que eu tinha na loja, vendi para outras lojas de construção e eu já tinha 2 crianças, né, que era a Milena e o Patrick. E aí eu fiquei em casa deprimido, né? Fiquei com depressão, não queria sair de casa. E durante esse período foram 6 meses em depressão dentro de casa. E dentro desse período minha esposa fazia umas toalhinhas bordadas, né? De nomes, bichinhos e tal. E eu comentei com ela, por que você não faz quadro, não faz algo maior? E ela, não, isso é muito difícil e tal. E eu falei para ela, poxa, dava para fazer. E aí comecei a insistir que dava para fazer. E ela falou assim, isso é difícil de fazer, não dá para fazer. E aí, como eu gostava de desafio, né, eu saí, fui em Nova Iguaçu, foi um dos dias que eu botei um pouco, né, a cara fora de casa. E comprei lá um monte de linha, comprei o tecido de ponto cruz e comprei uma revista. E nessa revista tinha lá alguns bordados. E aí eu decidi começar a fazer quadros bordados, né? E aí eu peguei e fiz o meu primeiro quadro bordado. E ali eu usei não só o ponto cruz, mas como ponto reto, ponto rococó. Fiz o primeiro quadro, né, bordado da minha história. E nesse mesmo período eu vi que as coisas estavam acabando dentro de casa com 2 crianças e o dinheiro que eu tinha na época era R$51, era o dinheiro que eu tinha. Nessa mesma época, com R$1 a gente ainda comprava 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, então R$51 dava pra gente, né, manter aqui a casa mais um pouquinho. Mas como eu vi que esse valor era baixo, eu decidi sair atrás de emprego. E aí fui parar lá na Central do Brasil, na Rua da Alfândega, porque é uma rua que tem muitas lojas, e comecei a rodar, perguntando se tinha vaga, se tinha emprego, né? E ninguém tinha emprego. E ali na Senhor dos Passos também. E aí eu parei na banca de jornal e vi uma revista lá de bijuteria. E eu decidi comprar aquela revista, custava R$4,90, né? E aquela revista de bijuteria, comecei a desfolhar ela ali
e na última página tinha lá o endereço de uma loja que era exatamente na Senhor dos Passos, mais próximo ali do Campo de Santana, e eu fui até aquela loja. Bem, eu saí de casa com R$51, paguei passagem para chegar até lá e eu tinha que ter dinheiro de volta. Então, quando eu cheguei na loja, eu falei para a moça, olha, o que eu tenho aqui é R$36. Eu tinha um pouquinho mais, mas eu precisava, né, ter dinheiro de volta. E aí eu falei para ela, olha, eu tenho 2 crianças em casa, não tenho mais condição de fazer compra, então eu preciso fazer alguma coisa para levar o pão para casa. E aí a moça perguntou se eu já tinha feito alguma vez. Eu falei para ela, não, nunca fiz nenhuma peça dessa, né? Que era pulseira, cordão, brincos. E aí ela falou, olha, só tem alicate de bico, tem isso aqui, tem isso aqui. Eu falei assim, não tenho nada. E aí ela fez lá um pacotão, né? Um monte de peças. E naquela época deu R$34 e uns quebradinhos. E aí eu comprei aquelas peças e vim embora para casa. E dentro do trem eu vim desfolhando a revista. E quando eu cheguei em casa, que a minha esposa viu com aquelas coisas e sem dinheiro, a minha esposa entrou em pânico, né? Ela, você é maluco? O que você vai fazer? As crianças vão passar necessidade. E assim, ela ficou chateada comigo. E a minha opção foi virar o resto do dia, que era uma quarta-feira, então era tarde, e eu peguei a tarde inteira fazendo bijuteria, fazendo cordão, pulseira, brinco, e virei a madrugada fazendo, porque ela estava aborrecida comigo, então eu falei, não vou nem deitar do lado dela na cama, e aí eu fiquei na sala mesmo, 3 e pouco, 4 horas da manhã, fui dormir. Quando foi 7 horas da manhã, acordei da quinta-feira, passei o dia inteiro fazendo bijuteria, aí já com o corpo muito cansado, era 9 horas da noite de quinta para sexta, eu fui dormir. E na sexta-feira eu saí com essas peças aqui na rua do Delamare, né, em Engenheiro Pedreira, e saí a vender, né? Vendi na sexta-feira, no sábado por volta de 1 hora da tarde eu já tinha feito R$380 de venda de cordão e bijuterias. E aí, por incrível que pareça, eu cheguei na casa de um amigo que estava para casar, estava naquele dia, né? Estava ornamentando o casamento, estava preparando tudo. E estava lá a mãe dele, tia, sobrinho, parentes todos se arrumando. E aí vendi algumas peças lá. E aí naquele momento ele não tinha me convidado para o casamento, eu não era um convidado dele. Mas como ele estava em casa, ele falou, poxa, cara, tu tem como arrumar alguém para cortar o cabelo do meu sobrinho? E a minha mãe tá querendo fazer cabelo, minha tia e tal. Eu falei, pô, eu mesmo faço. Aí peguei a minha máquina, vim aqui em casa, peguei a máquina e peguei tesoura, pente, cortei o cabelo do sobrinho dele e cortei o cabelo do outro menino, fiz o cabelo da mãe do noivo, tá? Que é a dona Lúcia, fiz o cabelo dela, fiz o cabelo da Doca também, né? Então assim, foi um momento assim que eu também ganhei um dinheirinho extra, que era a minha habilidade que eu tinha também de cortar cabelo, né, de cabeleireiro, que tinha uma época que eu tinha feito um curso, não atuei durante muito tempo, mas eu aproveitei aquele momento ali, aquele momento que eu sabia fazer e ganhei um dinheirinho extra também. Em 2003 me converti ao cristianismo, ali na Igreja Batista Nova Jerusalém, mais ou menos ali em novembro. Quando foi em janeiro de 2004, me convidaram para cantar no Ministério de Louvor e fiquei ali durante 14 anos, 14, 15 anos cantando naquele grupo. Também durante esse período fui administrador, diretor de peça, vice-moderador da igreja. Também durante todo esse período fiz várias ornamentações com cortinado na igreja. Cortinado, branco, pelo menos 2 vezes por ano colocava cortinas diferentes e às vezes usava a mesma cortina, mas sempre tinha um efeito, um design diferente. Também fiz pelo menos aí 5 peças na igreja, onde também eu fazia todo o cenário, né? Escrevi a peça, atuei nas peças da igreja. Levamos muitas dessas peças que eram evangelísticas para fora, Minas Gerais, São Paulo. Então, assim, a minha história na arte, ela já vem de muito tempo. Então, cantava na igreja, então
assim, a minha história na igreja, ela também foi bem dentro da cultura, né, dentro de uma arte. Me vestia de palhaço em alguns eventos, né, fazendo enquete, divertindo criança. Fomos convidados várias vezes para fazer peças com palhaços em festas de aniversário de membros da igreja. Outras igrejas nos convidavam. Então, assim, foi um momento também que eu atuei muito, né, como um agente cultural, como um artista, mesmo estando dentro da igreja. Em 2007, eu abri a serralheria, né, foi a primeira vez que eu montei a serralheria. E quando você monta uma serralheria, você precisa ter, né, clientes. E como muitas pessoas ainda não conheciam o meu trabalho, eu abri a serralheria no intuito de fazer portas, janelas, grades. E 1 ano e meio com a loja aberta, eu vivia muita dificuldade ainda, não tinha muito cliente. Transportava a criança para a escola para poder complementar aquela renda e pagar o aluguel da loja. E aí eu comecei a decidir a, né, experimentar fazer móveis de ferro. Agora e aí, como eu comecei a fazer, eu fabriquei uma mesinha de centro, aí fabriquei um aparador de canto, abajur, mesa de cozinha, cadeira de cozinha, estante, cama, moldura de espelho, suporte para vinho, detalhezinhos para colocar planta. Então, assim, eu comecei a fabricar uma infinidade de peças que para mim só eram peças, né? Mas para muitos eram obras de arte. Eu pegava um ferro inteiro, né? Entortava e fazia, e tudo isso sem muita ferramenta, fazia na mão. E ali começou a minha história na serralheria, né? Como artesão em ferro, fazendo ali uma infinidade de obras de arte em ferro, que ficou até ali em 2016, quando veio a primeira crise, e eu tive que fechar a serralheria, né, porque não tinha muita grana. E naquela mesma época, enquanto a serralheria estava aberta, eu fui fabricando algumas peças, que foi para construir essa loja. Essa loja eu construí fabricando as peças aos poucos, e aí tive que fechar a serralheria em 2016 com essa crise. E ao fechar a serralheria, eu montei aqui um mercadinho, né, aqui no Delamar, em 2016, e o bairro começou a ficar com uma certa dificuldade, não deu para continuar. Em 2017 eu tive que fechar o mercadinho, e aí veio uma crise enorme financeira, e tudo foi girando ao redor de uma forma involuntária. Quando eu me vi, já estava meus aparelhos queimando, televisão, geladeira, freezer, cafeteira estourando. Então começou uma crise, né, grandiosa na minha vida, que me trouxe de volta à depressão. E agora a depressão veio de uma forma mais complexa, porque eu, com várias profissões, serralheiro, pedreiro, eletricista, entre outras, e não tinha emprego, né? Eu não conseguia emprego. Então eu entrei numa depressão tão severa que eu queria tirar minha própria vida, e durante esse período eu tive muita ajuda da igreja, ajuda da minha família, minha esposa, me compreendendo muito e cuidando. E aí eu encontrei algumas peças daquelas bijuterias, né, que eu fiz lá atrás. Eu encontrei algumas peças guardadas aqui, e mesmo depressivo, que eu ia para o canto chorar à toa, eu comecei a pegar aquelas peças e descobri que eu era capaz de fazer lustres, né? E aí eu comecei a fabricar lustres e fui para a internet, né, divulgar, e começou uma onda de fabricação de lustres, né? Eu fui fabricando alguns lustres e vendendo pela internet. Então, assim, foi um momento também que me ajudou a sair da depressão, a fabricação de lustres. E hoje eu sou bem conhecido também por fabricar esses lustres, entre outras peças. Aí, quando foi em março de 2018, pintou a oportunidade de eu abrir novamente a serralheria lá em Geropedreira. Ela era próxima da outra, né, quase que em frente. E aí eu comecei a me reerguer, né, nessa nova serralheria, mas ainda com muita dificuldade. Mas algumas pessoas já conheciam o meu trabalho, e ali continuei fabricando aquelas peças de ferro. E aí eu ganhei alguns pallets, né? E desses pallets surgiu a ideia de fabricar pequenas peças de madeira. E aí o Patrick, nessa época, saía da escola e ia para lá para me ajudar. E aí ele começou a se interessar por algumas coisas que eu tinha.
um aparelho pirógrafo que eu tinha. Ele viu e perguntou: pai, para que serve isso? E eu mostrei para ele que o pirógrafo tinha a função de fazer desenhos na madeira. E ali ele começou a fazer alguns desenhos, e aí me despertou também a vontade de fazer, e a gente começou a fazer alguns quadrinhos pirografados, e eu fui fazendo móveis de madeira, bancos, cadeiras, mesinhas de centro, e fui entrando nessa linha aí de artesanato também em pallet. No dia 9 de novembro de 2018, faltando uma semana para o meu aniversário, instalando uma janela de alumínio, eu e meu filho, sofri um grave acidente. A janela ela tinha 4,70 m por 1 e a gente subiu para instalar, e aí eu fui colocando a janela para o lado de fora, e aí eu falei para o meu filho: solta a janela e sobe na outra escada. E no momento que ele soltou a janela deu uma breve inclinada, e do lado de fora tinha o fio de alta tensão, né? E a janela ela se aproximou muito do fio, fez um arco, né? E de repente deu uma explosão, e eu tomei ali uma descarga elétrica de 13.800 kVA. E aquela descarga elétrica ela me jogou a 3 metros, né? Eu estava em cima de uma escada com 3 metros de altura, caí, e aí eu caí fumaçando, e aí naquele momento eu só me lembro de uns gritos, era o meu filho gritando: pai, 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 e o meu corpo fumaçando muito, e eu ali sentado no chão, eu só acreditava que eu iria morrer. E eu lembro de em algum momento eu falar para o meu filho: olha, ora que o papai vai morrer na sua frente. E foi um momento assim que foi terrível, né? Porque eu tinha a convicção que eu morreria, e vendo meu filho gritando, naquele momento veio na minha cabeça: Senhor, não me deixe morrer na frente do meu filho. E eu falei para ele assim: Patrick, ora, vamos orar, ora porque papai está morrendo. E enquanto ele orava, eu pedia: Senhor, não me deixe morrer na frente do meu filho, não me deixe morrer na frente do meu filho. E ele não conseguia orar ao mesmo tempo, gritava, e aí ele falou assim: o que eu faço, o que eu faço? E aí eu falei assim: liga para alguém, e ele pegou meu telefone e não conseguia ligar para ninguém. E ele: vou ligar para minha mãe. Eu falei assim: não liga para sua mãe. E ainda assim ele não teve opção e acabou ligando para a Márcia. E a Márcia gritando no outro lado no telefone: o que aconteceu, o que aconteceu? E assim, o desespero dela, o desespero dele, eu comecei ainda com o corpo fumaçando, fedendo, queimado, suando muito. Eu comecei a ganhar força, né? E falei para ele: olha, me ajuda a levantar, vamos que a gente vai descer a escada. Tava num patamar alto ainda. E aí, quando ele tentou me ajudar a levantar, é que eu percebi que eu já não tinha força nas pernas e que um calcanhar estava totalmente estourado, tinha uma bolha preta do lado do meu pé, porque o choque entra, né, por um lado do corpo e ele sai, ele tenta buscar lugar para sair. Então eu não tinha forças nem para ficar em pé, e ele não aguentava, o meu corpo muito quente, suando, né? E aí eu fui me arrastando, desci a escada, e aí quando eu cheguei na portaria, né, o meu filho me ajudando, aí tinha lá o pessoal que estava do lado de fora, viram aquele fogaréu, chegaram a chamar bombeiro, ambulância. E aí na hora eu tinha um carro que era automático, e aí na hora o rapaz que estava lá, né, ele perguntou: vamos que eu vou te ajudar, vou te levar para a posse. E eu sabia que naquele dia, né, inclusive tinha passado uma reportagem de que a posse estava em greve, porque não estava recebendo ninguém, porque tinha mau atendimento lá. E aí eu falei assim: não, pode deixar que eu vou dirigindo, eu vou para Lages. E eu lembro que o telefone tocava, o meu e o do meu filho, era meu genro de um lado e minha esposa do outro. E aí na minha cabeça veio: vamos até o Delamare que eu vou buscar minha esposa, para ela ver que eu estava bem. E mesmo com o pé estourado, eu vim dirigindo até aqui, né, sentindo muita dor, muita queimação. E aí quando chegou aqui em casa, eu falei: eu não estou aguentando, eu estou suando muito, está muito quente, eu vou tomar banho. Então ali veio o segundo milagre, né, porque o primeiro foi de estar vivo,
Então veio o segundo milagre, que eu não podia ter tomado banho, né? E eu fui pro banheiro, tomei banho. E aí quando eu saí de dentro de casa, né, minha esposa já estava com meu cunhado aqui para me ajudar para ir dirigindo, né, para me socorrer lá em Lages. E quando meu cunhado me viu, né, todo torrado, a fumaça saindo do meu corpo, ele entrou em choque, né? Ele olhou para mim e ficou assim, sem saber o que fazer, e eu sentindo muita dor, né, pulando, porque o pé estava estourado e agarrado no meu filho. E aí fomos em direção à laje e eu acabei indo dirigindo, né, porque o meu cunhado, ele simplesmente não tinha reação. E aí nós fomos para Lages e lá fui socorrido. Quando chegou lá, os médicos fizeram o primeiro exame do coração, não deu nada, o segundo, o terceiro, e eles ficaram surpresos como que, né, diante de tanta queimadura, a mão estava preta e eu estava ali ainda vivo, sem nenhuma sequela aparente, né, só o pé quebrado. Mas foi um grande milagre que eu recebi de Deus, que foi a minha vida, né? Eu nasci de novo no dia 9 de novembro. Foram vários dias, né? Vários meses, inclusive, de cadeira de roda, vários dias de dores. E nesse período fiquei ocioso, não tinha muito o que fazer, né, em cima de cadeira de roda, com dores. E conforme fui me recuperando, eu mesmo na cadeira de roda comecei a fabricar algumas pedrarias em vasos. Então eu fiz alguns vasos com pedraria, né, vaso de flores, fiz bandeja de docinho, tudo com pedraria, enquanto eu estava em cima da cadeira de roda. Aí fui me recuperando e comecei a andar de muleta, voltei para a serralheria, mesmo de muleta, e fui fazendo alguns trabalhos. E foi aí que eu fui convidado para participar de um evento chamado Anda Japeri, que aconteceu lá no Bistrô, no Canaã. E aí eu fui convidado a participar lá, expondo o meu material de arte. E levei lá as peças, vendi algumas peças, e lá eu conheci a Gilza, né, do Fórum de Economia Solidária. E a Gilza fez o convite, se eu queria fazer parte do Fórum de Economia Solidária. Foi onde ali eu comecei a expor o meu material em outras ocasiões, em outras feiras, em outras exposições. E assim eu comecei a me tornar conhecido no município através do Fórum de Economia Solidária. Meu nome é Gilza. Gilza Rosa, coordenadora do Fórum de Economia Solidária. Ela usa uma blusa azul e no fundo o seu quintal, bem verde. Um tempo atrás, no Anda Japeri, que era um evento que existia aqui no município de Japeri. E aí, num dia, nós fomos num evento no sítio Canaã e lá estava o Delci com o seu material. Aí eu até comentei com a Adriana, que é a coordenadora também do Fórum de Economia Solidária. Falei, Adriana, olha o material daquele rapaz. E nós fomos lá para conhecer o Delci. E ele, muito simpático, conversou com a gente, falou com um amigo que tinha convidado ele para participar, que ele nunca tinha participado de um evento assim. E eu convidei ele para fazer parte do Fórum de Economia Solidária. E aí ele foi na primeira reunião, gostou, mas depois ele falou que ia ficar um pouquinho afastado, porque por causa da demanda dele, que ele tinha outros trabalhos. Na época ele tinha uma oficina, que ele botava o material dele na oficina dele. E depois ele voltou para o Fórum de Economia Solidária e começou a ficar mais tempo com a gente, participando das reuniões, indo para a feira. Teve um tempo que ele ficou comercializando na feira. E aí o Delci, a gente percebeu no Delci a capacidade do Delci de fazer várias coisas ao mesmo tempo. O Delci trabalha com ferro, com madeira, com vidro. E eu não sei se ele foi se lapidando ou se ele já estava daquele jeito, só faltava mesmo assim, um empurrãozinho para que ele caísse assim, no agrado das redes sociais e no agrado do povo. Eu sei que o Delci, assim, observando, né, hoje o Delci, eu vejo que o Delci cresceu muito na arte dele, né, e ele trabalha com perfeição. O Delci é muito detalhista, eu até falo às vezes que eu brinco com ele, né, ele faz um trabalho e fala assim, minha amiga, faltou assim, faltou um detalhezinho, minha amiga. O que detalhe que faltou, Delci? Eu não estou vendo nada de errado, eu não estou vendo nada demais na sua peça, nada que possa dizer que a sua peça não é uma peça completa. E o Delci veio cada vez mais melhorando o trabalho dele, assim como outras pessoas também que trabalham no Fórum de Economia Solidária. E ele acabou tendo um destaque dentro do fórum pelo fato de ele também ter essa desenvoltura dele de conversar, de falar, de fazer amizade.
E hoje o Delci estar com a gente no Conselho de Economia Solidária, é um cara que ajuda muito, ajudou a gente nessa questão dos editais. Trabalhamos muito junto esses dias aí que antecedeu aí para poder fazer esse trabalho dos editais, disponibilizando o tempo dele, né, fazendo com que outras pessoas também fossem contempladas do Fórum de Economia Solidária. Então a gente tem assim, dentro do Fórum, eu tenho um prazer muito grande, e as meninas também, de ter o Delci junto com a gente, que nos ajuda muito, que apoia, que conversa, que está sempre aberto para um bate-papo. Então eu vejo o Delci como uma pessoa assim, amiga, companheiro, que teve assim, que Deus mandou para a gente. Eu até falei isso com ele uma vez, e falei assim, Delci, as coisas assim acontecem de maneira inesperada. Você estava no local que você nem sabia que um dia ia estar conosco aqui agora no fórum, conversando, falando sobre o seu trabalho. Eu conheço também a esposa do Delci, já tive a oportunidade de ir na oficina do Delci. Então o Delci é aquele cara assim, tudo que você pede ele faz. Não tem assim uma coisa que você não peça que o Delci não faça em relação ao artesanato. Ele gosta de desafios. A gente percebe isso, que ele gosta muito de desafios e ele consegue cumprir com esses desafios que ele traz para a vida dele, né? Isso é muito legal. E eu fico muito feliz em saber que eu também faço parte dessa história do Delci, né? Eu também pude contribuir um pouquinho através do Fórum de Economia Solidária, né? Dando essa oportunidade para o Delci de estar apresentando o trabalho dele, que hoje em dia ele é muito mais conhecido nas redes sociais do que antes do Fórum de Economia Solidária. No Fórum de Economia Solidária, ele dá essa oportunidade, né, para os artesãos de Japeri, de poder estar mostrando o seu trabalho dentro do município de Japeri, fora do município de Japeri. Então, o Delci, né, como muita gente conhece, o Delci da Hora, ele já é conhecido no município inteiro pela sua arte e também pela sua pipoca, né? Que o Delci faz uma pipoca maravilhosa também, que aí agora tem um movimento aí, Anda Japeri, onde ele virou o pipoqueiro oficial, né, que ele faz uma pipoca legal, que todo mundo gosta, e distribui para a gente também. A gente tem isso também. No final, o Delci está sempre lá, o cara que dá pipoca para as meninas do artesanato. Então, assim, eu fico muito feliz de ter o Delci dentro do Fórum de Economia Solidária. Espero que ele fique muitos anos. E, assim, a contribuição dele é uma contribuição muito rica, que a gente tem muitas falas, às vezes, né, como qualquer grupo, temos as nossas diferenças, mas é um profissional de primeira. Gosto muito mesmo de trabalhar com o Delci. Eu vejo o Delci como uma pessoa sem limite para a arte. É uma pessoa que tem muita criatividade e está sempre sonhando e realizando os sonhos de outras pessoas também. Porque você ter um produto feito por uma pessoa lapidada, né, ali, do jeito que você quer, do jeito que você pediu, do jeito que você gosta, isso é um grande sonho. Então, assim, o Delci é aquele cara que não tem limite para a arte. No dia 28 de outubro de 2019, e no fundo, a minha filha Milena casou. 3 lindos golfinhos. E no casamento dela, teve algumas peças minhas, né, de ornamentação. E quando a gente, né, viveu o momento do casamento, foi aquele momento prazeroso, né, ter uma filha casando. Então foi um momento de muita emoção. E veio aí, né, despertou em mim a vontade de fazer um quadro, né, da minha família, do casamento, que foi a primeira obra de arte minha, né, a primeira vez na minha vida que eu arrisquei a desenhar pessoas. E aí, para dificultar mais, foi na madeira. Então, a partir daquele quadro, né, que eu fiz da minha família, começou a pintar encomenda, porque eu postei e aí foi pintando encomenda de quadros de pessoas, né, aparece na madeira. Agora, desenhos são feitos fotos realistas que eu aprendi a fabricar. Eu nunca tinha feito antes, então isso foi algo prazeroso para mim também. E hoje sou muito conhecido por fazer esse tipo de foto. Volta a cena dele na piscina. Então, veio o primeiro momento, né, da Covid-19, né, foi a primeira parte da pandemia. E aí, mais uma vez, né, tive que fechar a serralheria. E aí voltei aqui, né, para minha loja aqui no Delamare. Nesse primeiro ano eu continuei fazendo alguns serviços de portão, grades, janelas, tudo aqui em casa. E aí fui desenvolvendo aquele primeiro ano ainda, ganhando esse dinheirinho. Mas quando veio o segundo ano da pandemia, a crise tornou a assolar, porque não podia fazer nada. E aí eu tive que me reinventar. Então
eu decidi comprar uma máquina de algodão doce parcelado. Aí também foi uma loucura, porque a gente não tinha dinheiro suficiente para criar mais uma dívida. Minha esposa falou muito no meu ouvido, mas o primeiro dia que a máquina chegou em casa, eu botei aqui na frente, né? Eu tinha feito uma pracinha com sobra de material, sobra de palha, sobra de ferro. Então eu fiz uma pracinha aqui na frente da minha loja, da minha casa. Fiz uma pracinha e coloquei ali para vender algodão doce, pipoca, doces, açaí, e foi o que foi movimentando ali a nossa economia. E aí a pracinha, né, foi ficando movimentada, veio um tempo que ela diminuiu o movimento, e aí eu decidi ir para a rua, né? Mesmo com muitas dores ainda no pé, porque já estava recuperado, mas a gente que já quebrou alguma parte do corpo sabe que ainda fica dolorido. Eu comecei a ir para Engenheiro Pedreira empurrando esse carrinho, né? Fiz um carrinho e é só de algodão doce. E aí voltava todo dia e ficava na praça até 10 horas da noite, que foi o que foi me dando suporte, né? Depois eu aumentei o carrinho, eu fiz ele com pipoca também. Então hoje eu trabalho vendendo pipoca e algodão doce na rua, fazendo algumas artes também, né? Então assim, meu trabalho foi ganhando repercussão, né? Eu fui sendo convidado para participar de vários eventos que o Fórum de Economia promovia, eventos que a própria prefeitura também promovia. Então fui convidado várias vezes para expor o meu material, né, minhas obras de arte, nesses eventos da prefeitura, do Fórum de Economia Solidária. Foi ganhando proporção, né, conhecimento. Fui convidado a fazer também o letreiro da cidade, então fui eu que fiz aí o letreiro Eu Amo Japeri. E hoje sou muito bem reconhecido na cidade. Tem hoje uma peça minha também que me convidaram a fazer um presépio para participar feito em madeira. De uma exposição lá no centro do Rio, né, pela Cultura Criativa do Rio, do estado do Rio. E essa peça minha, inclusive, assim como outros municípios também fizeram essa exposição lá, colocaram peças dele. A minha até então é uma que até hoje continua lá na biblioteca do estado do Rio, ali no centro da cidade. E é isso, né? Eu tenho sido muito reconhecido pelo meu trabalho. Hoje a gente tem aí mais ou menos catalogado mais de 500 obras de arte. E eu louvo a Deus pela minha vida, pelo que tem acontecido através da arte aqui no município de Japeri. Bem, em resumo, para concluir, eu vou estar lendo aqui, porque foram muitas participações e eu não consegui gravar. Então eu participei ativamente de 3 edições de Tarde Culturais e de amostra de dança promovido pela Secretaria de Cultura de Japeri. Participei do Expo Rio no Jockey, lá no Rio de Janeiro, representando junto ao Fórum de Economia Solidária o nome de Japeri. Participei junto do Fórum de Economia Solidária também do evento de turismo no Shopping de Nova Iguaçu, aquele da Pedreira. Participei da exposição Japeri em Artesanato junto ao FAMEJA. Me tornei um dos conselheiros da Lei de Economia Solidária. Fabriquei minha piscina e, além de ter atuado como pedreiro, também atuei como escultor, esculpindo em cimento 3 lindos golfinhos. Ultimamente tenho feito pinturas de cerâmica com tinta a óleo, esculturas em madeiras, quadros em alto relevo, pintura a óleo feita à mão na madeira, gravuras, slogan da prefeitura em vidro no casarão, entre outras coisas. Então, são inúmeras obras de arte, né, que eu tenho. Como eu falei, são mais de 500 obras catalogadas. Eu acredito que tenha mais porque muitas eu não fotografei. E esse praticamente que é o resumo, né, da minha história aqui no município. Agora aparecerão fotos. Muitas coisas que passei de ruim na vida, eu não relatei aqui, pois aprendi com a vida que as coisas ruins devemos escrever na areia do mar, porque vai vir o vento ou a água e certamente vai apagar. Já as coisas boas devemos escrever na rocha, para que fique gravado para sempre. O recado que eu deixo é que nenhuma dificuldade deve te fazer desistir. Acredite sempre na sua capacidade de criar e de se levantar quando você cair. Não acredite na frase, você não é capaz. Aprenda com os erros dos outros a não errar. Seja feliz e não permita que as pessoas tirem sua felicidade. Acredite sempre, você pode, você é capaz, você consegue. Tente sempre buscar um caminho melhor. Direção: Deocidora Ferreira.
Deocidaura Ferreira. Nunca que vão me afetar. É que o Coordenador-geral, destino já tá Deocidaura escrito. Ferreira. Independente dos problemas. Áudio e vídeo, Eu sei Patrick que eu Deocide fui Souza Ferreira. escolhido. Edição e legendagem, Patrick Deocide Souza Ferreira. Design, Patrick Deocide Souza Ferreira. Intérprete de Libras, Você pode não me Thiago ver Carlos da como Silva. tal, mas numa track eu faço Música de surreal. encerramento, Derek Canto Luiz minha Mota vida de no Freitas. instrumental. Quando tu Depoimentos, ouve sentimento Dona bom, Salvadora da Hora. enchendo o peito de Margarida Mota. alegria, com uma Dona vontade Naí. de vencer na Professora Diva vida. Fonseca. Te mostro um pouco da minha Nailda Tomás. energia. Gilza Rosa. Faço isso por aqueles que me estendem a contemplado mão. pelo edital de Obrigado minha mãe, meu pai. Conselho Meus bros eu Municipal amo de demais. Políticas Chega de Culturais. guerra, eu quero Fundo paz. Municipal de Tô Cultura. tentando Prefeitura Municipal de Japeri, através da Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura e Governo Federal. Realização, PTK Filmmaker. Nunca que vão me afetar. É que o destino já tá escrito. Independente dos problemas. Eu sei que eu fui escolhido. Taylor about the fucking flex.